Começa agora mais um programa Castor e seus escapes. Apresentação André Arruda. Olá, amigos e amigas, eu sou o André Arruda e está começando mais uma edição de Castor e seus escapes. Esse episódio vem falar com a gente sobre o Carnaval, a festa mais popular do nosso país. No Brasil inteiro, milhões de foliões estão curtindo o Carnaval em blocos de carnaval, salões de baile, baladas e desfiles de escolas de samba. Tem também aqueles que não gostam de carnaval, mas aproveitam os dias de folia para descansar e recarregar as energias, porque, afinal, no Brasil, o ano começa pra valer depois do carnaval. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje intitulado Histórias de Carnaval. No caso, as minhas histórias de carnaval. Sejam todos muito bem-vindos! Ser criança no carnaval parece divertido. Os nossos pais costumavam colocar na gente algumas fantasias e levavam a gente para algum lugar para acompanhar a folia. Isso hoje é comum ver famílias inteiras em bloquinhos de carnaval, onde os pais levam os filhos, às vezes o braço, para acompanhar os desfiles. Era para muitas crianças um primeiro contato, que muitas vezes não se entendia nada, dada a cara de estranheza de algumas delas, mas que depois de um tempo começam a gostar do ritmo da música e ensaiam alguns pulinhos. Eu não tive essa experiência, até porque na minha época não havia muito bloco de carnaval como a gente vê hoje. Na década de 1980, o que era popular no carnaval eram os bailes de salão promovidos em clubes, onde as pessoas passavam a noite dentro daqueles clubes foliando. Então a gente aproveitava o carnaval vendo os desfiles pela televisão. A gente trazia para a sala cobertores e travesseiros, ligava a televisão e assistia os desfiles a noite toda. Bem, esse era o plano, que raramente era executado porque a gente dormia boa parte do tempo. Às vezes a gente acordava e quando estava desfilando a escola preferida, acordava todo mundo e todo mundo ficava assistindo o desfile. Na TV no sábado passavam os desfiles das escolas de samba de São Paulo, que tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Às vezes, por conta de atrasos, que os desfiles terminavam quase meio-dia. No Rio de Janeiro também acontecia isso, mas era mais raro de acontecer. Os desfiles em São Paulo eram feitos na Avenida Tiradentes, uma importante avenida que liga o centro da cidade à zona norte da cidade. Somente em 1991 que São Paulo teria o seu próprio sambódromo e também passaria a ter 2 dias de desfiles de carnaval, assim como é no Rio de Janeiro. A propósito, foi em 1984, que a Passarela do Samba ficou pronta no Rio. É a Avenida Marquês de Sapucaí, que terminava na Praça da Apoteose. Essa avenida fica no centro da cidade do Rio. E eram desfiles belíssimos de escolas maravilhosas, Mangueira, Beija-Flor, Salgueiro, Estácio, Mocidade. E a gente se divertia muito vendo a beleza desses desfiles. Mas era estranho. Era um contraste, porque a gente via a beleza do carnaval brasileiro em contraste com a realidade da rua, da cidade onde a gente mora, da vizinhança, que não se contagiava com o clima carnavalesco. Eram tempos difíceis. Mas aquela beleza que passava na TV
de desfiles maravilhosos, com belíssimos componentes, com bateria afinadíssima, com carros luxuosos, nos dava uma fagulha de esperança que era possível o brasileiro produzir algo fantástico. O carnaval é algo fantástico. O carnaval brasileiro é algo fantástico. E era isso que me deixava muito feliz e animado quando eu era criança. Certa vez, minha mãe me levou para uma espécie de baile de carnaval que era realizado no estacionamento do supermercado. Falou para eu subir lá no palco sambar, só que eu fiquei bastante acanhado e resolvi ficar embaixo do palco brincando. Minha mãe me puxou de volta e me deu uma bronca. Eu lembro também que passava uma espécie de charanga que tocava coisas de carnaval na avenida do meu bairro. Uma lembrança muito distante. Era um dos meus primeiros contatos com o carnaval. Quando é época de carnaval, a gente olha no metrô uma grande quantidade de jovens, fantasiados, animados, indo para os bloquinhos de carnaval. A juventude é uma etapa da vida em que a gente tem uma grande experimentação. É o momento também de começar a criar os gostos que vão refletir lá na frente, quando amadurecemos. E o legal é que quando a gente experimenta coisas novas, essas coisas vão ficando para sempre nas nossas lembranças. Sejam coisas boas ou também coisas ruins. Mas carnaval é quase sempre tempo de coisa boa. Então vamos falar não vamos falar de coisa ruim agora. Foi na juventude que eu tive a primeira vez que eu desfilei em uma escola de samba. Foi em Diadema mesmo, quando eu ainda tinha desfiles de escola de samba no carnaval da cidade. Eu desfilei pela escola de samba do meu bairro, a Raposa do Campanário. Foram 2 desfiles que eu participei. Um, eu estava em uma ala, e o outro, eu fui o destaque do carro abre-alas da escola. E nesse carnaval eu acho que eu fui pé quente, porque foi nesse desfile que eu fui destaque do carro abre-alas que a escola foi campeã do carnaval de Diadema. Escola de samba, gente, é uma loucura, né? É uma loucura no dia do desfile, aquela correria para dar tudo certo. E depois, quando a gente volta do desfile, a gente tá exausto, tá cansado, mas a gente tem que levar para a escola as fantasias que a gente usou. Eu também já participei de carnaval de salão. Na verdade, não foi bem carnaval de salão. Era uma noite de carnaval e uma balada, e uma danceteria, né? E foi na ocasião que eu descobri o porquê que o carnaval é a festa da carne. A luxúria é o pecado favorito dessa época do ano. São beijos lascivos, são corpos que se envolvem torridamente, é muito apelo sexual. Para quem está com os hormônios incandescentes, que é na época da juventude, toda essa luxúria é elevada ao grau máximo. Eu demorei um pouco para colocar tudo isso à prova. Foi só depois da maioridade que pude ter uma liberdade maior para fazer as coisas. Aí isso me permitiu conhecer um pouco mais das coisas, inclusive sobre a minha sexualidade. A vida adulta nos torna mais sisudos, mas em palavras miúdas a gente tem que dizer a real. A gente se torna mais chato. Nós nos acostumamos a experiências e acumulamos elas, né? E isso faz com que a gente se agarre mais do que a gente fez do que o que a gente pode fazer. E aí a gente se torna até mesmo um pouco mais moralista.
a gente fica se policiando e até mesmo se censurando, fica censurando as nossas atitudes. E no carnaval a gente poderia se libertar disso. A gente pode ter aí uma licença poética que permite a gente ignorar essa moral que sempre nos atrapalha, sempre nos aperta, sempre nos impõe, né? E esse ponto acaba sendo importante, porque o carnaval é um período em que a gente extravasa, vestimos as nossas fantasias e aí a gente cai na rua. A gente sabe que existem pessoas que nem isso fazem, porque acham que carnaval é uma coisa de gente desajustada, veja só. Mas isso é um problema da visão dessas pessoas que acham que os outros são desajustados. A culpa não é do carnaval. Enfim, foi a primeira vez que eu fui em um bloco de carnaval. Eu fui lá na região do centro da cidade, São Paulo, e tinha um bloco tradicionalíssimo chamado Bloco dos Esfarrapados. Antes eu já tinha ido com parentes e amigos ao litoral e havia na época do carnaval um bloco, né, chamado Bloco do Bilau. Isso lá em Mongaguá. Esse bloco do Bilau existe até hoje, sabe? Mas eu não cheguei a participar bem dos festejos. Eu estava lá, o bloco desfilou, né? Mas eu só assisti lá com o pessoal, né? A gente pulou o carnaval, claro, mas sem se envolver muito, né? Sem abadar, sem nada. Mas participar mesmo, de ficar no meio da multidão, pular carnaval com as pessoas, foi realmente São Paulo. Essa foi uma energia bem diferente. Nossa, foi uma multidão de gente fantasiada, alegre, pulando carnaval, gente. E eu já fui em blocos que eram sol de rachar. E também teve dias de bloquinho que caiu um verdadeiro pé d'água, de sair encharcado. E é muito mais comum a gente encontrar, né, chuva, né, dias de chuva no carnaval de São Paulo. É muito comum, muito mais comum do que dias de sol, né? Inclusive, aconteceu de 2 vezes o meu celular ficar encharcado. Eu tive que jogar o celular fora, porque o celular não aguentou a chuva, ficou encharcado, queimou, né, zoou. E aí eu perdi, né? Perdi, eu tive que comprar outro, né? Mas ficar triste por isso, eu acho que não. O celular você compra outro, né? Então eu fiquei chateado com o que aconteceu, né? É um pequeno infortúnio, mas isso é de menos, né? Até porque, assim, eu levo o telefone mais por uma situação de emergência. Se alguém quiser me localizar, ou se eu precisar de ajuda de alguém, eu tenho o celular para recorrer, né? Então por isso que eu não utilizo o telefone durante a passagem do bloco. Quando tô lá na passagem do bloco, eu vou curtir, né? Mesmo uma questão de segurança, né? Então não só para evitar o roubo, ser roubado, ser furtado do telefone, mas também para quando eu precisar do telefone ainda ter carga de bateria para qualquer necessidade, né? Porque quando a gente vai num bloquinho de carnaval, vai no carnaval, a gente tem que usar o mínimo de coisa possível, né? Então, só que assim, talvez um dos pontos que mais me deixa, que mais me faz eu fazer, eu vou deixar o celular guardado na bolsa e vou curtir o carnaval, é o seguinte: eu entendo que a melhor forma de guardar bons momentos é através da memória.
E não a memória eletrônica que fica guardada nos cartões de memória, nas redes sociais ou nas nuvens da internet. Uma experiência vivenciada é uma memória viva. Quando a gente vivencia uma experiência de verdade, essa memória ela fica viva na vida da gente. Então, a gente deixa o telefone de lado e vê, e toca, e vivencia. Você vai ver que as boas lembranças não são aquelas compartilhadas, são aquelas vividas. Isso também aconteceu comigo quando eu fui convidado para desfilar no Carnaval de São Paulo. Gente, é indescritível a sensação de pisar naquela passarela do sambódromo do AMB. O coração bate na cadência do samba, as pernas acompanham a bateria, a emoção de estar no carnaval é tão grande. E a gente vê a paixão de cada componente da escola, gente, de fazer um carnaval tão bonito. Cara, isso é muito contagiante. E talvez agora eu, nos meus idos dos 40 anos de idade, eu possa ver a experiência do carnaval com uma maior plenitude. É um evento que tem um valor muito grande para muitas pessoas, entendeu? Eu lembro que em 2020 foi o último carnaval antes da pandemia, né, gente? E a gente via aquela empolgação enorme das pessoas, o bloco de carnaval lotadaço. Só que o ano seguinte foi de silêncio. O Brasil estava no auge da pandemia, com aquela tragédia que aconteceu em Manaus. Não teve desfiles, não teve bloquinhos oficiais, não tinha clima para festa. O feriado do carnaval parecia que era o túmulo do samba. Mas no ano seguinte, com a situação um pouco melhor e o avanço da vacinação, não deixaram o samba morrer. Mesmo que tenha acontecido depois da época do carnaval, em abril, a gente teve desfile de escola de samba. E eu pude ter a honra de participar. Era uma mistura de alegria e alívio, porque a gente estava esperando desfilar em 2022, mas mesmo com um atraso de quase 2 meses, tivemos lindos desfiles de carnaval no Rio de Janeiro e em São Paulo. Este ano, com tudo novo e mudado, com energias renovadas, sem um fascista genocida presidindo o país, a impressão que se tem é que as pessoas estão mais entusiasmadas em viver este carnaval em 2023. A alegria voltou aos rostos das pessoas porque elas estão mais aliviadas e estão mais esperançosas do amanhã. Estamos agora encerrando esse episódio que tem um quê de filosófico, um quê de recordação e um pouco de reflexão. O carnaval para mim é um período muito especial. Eu vivenciei muitas coisas, até amores. É por isso que esse episódio dedicado ao carnaval é um episódio que eu tenho um carinho muito grande de fazer. Então, a gente se vê no próximo episódio com muita alegria e também com muito samba no pé. Então até a próxima, gente.
Até mais. Um beijo. Tchau. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.